chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu o que estava morto, amarrado nos pés e nas mãos com faixas, e na sua face envolta por um lençol. Disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém? Só até aqui. O que essa palavra falou comigo, eu queria compartilhar com vocês. Aqui Jesus ele vai até Lázaro, até onde Lázaro estava sepultado. Primeiro, não vimos aqui, mas ele fala: removam uma pedra. Então daí tira uma pedra. Então Jesus chama pelo nome. Lázaro sai para fora e ele diz: desatai, tirai as faixas e deixai-o ir. Então nós podemos ver que o milagre que Deus faz em nossas vidas, que Deus fez na minha vida, remover a minha pedra, me chamar pelo meu nome, me ressuscitar de novo para uma vida com Ele e me tirar as amarras dos pés, as amarras das mãos, isso é fácil, porque isso quem faz é Deus. O que me mostra aqui que é complicado é quando Ele fala: deixai-o ir. Então o que me resta, a minha responsabilidade é permanecer. Deus já fez o milagre na minha vida, Deus já faz o milagre em nossas vidas. Ele remove a nossa pedra, Ele desata nossas faces, nossas armaduras. Então Ele fala: deixa ir. Então o que nos resta é permanecer. O que me vem é permanecer. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar com vocês. Glória a Deus. Essa é a palavra do pastor Michel. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria, amém? Podemos estar mais um dia reunidos para podermos louvar ao Senhor. Hoje, como culto de ceia, nós iremos iniciar pela palavra. Então, abra comigo a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo de número 1. Versículo de número 8. Glória a Deus. Aleluia. Nós iremos ler dois textos. O primeiro está em Atos 1:8 e nós vamos só complementar. Na página de trás, no capítulo 2. Amém? Glórias. Quando acharam? Antes de nós começarmos, olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: irmão, deixa-se ser usado hoje. Aleluia. Fala para ele assim: não retém nada. Fala para ele: não retém nada. Aleluia. Vocês vão entender o motivo desta palavra. Atos 1:8 vai nos dizer assim. Mas, vamos começar do 7 para o melhor entendimento. E respondeu-lhes: não vos compete conhecer o tempo ou a época que o Pai reservou pelas suas exclusivas autoridades, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto na Judéia como em Jerusalém, em Samaria e até aos confins da terra. E dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco, que puseram-se aos seus lados, lhe disseram: varão galileus, por que estáis olhando para o alto? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como vistes ele subir. O 2, do 1, vai nos dizer assim: e ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um som do céu, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa. E estavam assentados, e apareceram-lhe distribuída entre eles línguas como que de fogo, e pousou-se sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas,
segundo o que o Espírito nos concede. Amém? Senhor, sobre essa palavra nós vamos caminhar, Pai. Meu pedido é para que o Senhor fale e não te cales. Contudo, ó Deus, o seu nome seja em nós engrandecido e glorificado, em nome de Jesus. Se assenta aí, exaltando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por costumes vamos a esse, porque esse aí me mantém quietinha no lugar. Aleluia. Amém? Amados, o culto de Santa Ceia, da Ceia do Senhor, nós costumamos, estabelecemos aqui por um tempo, até que o Senhor nos mande retornar à gramática normal. Nós estabelecemos o culto de Santa Ceia ao iniciar-se pela palavra, porque é necessário que nós entendamos que este momento, ele precisa ser uma prioridade na nossa vida. E nós precisamos compreender, porque não dá para poder muito cantar e não compreendermos aquilo que foi feito sobre a nossa vida. É como aquela canção que diz a respeito o fogo que arde, que não adianta a gente ter canções belas, escolher as mais lindas canções, se com isso não tiver o entendimento daquilo que cantamos, daquilo que fazemos e daquilo que lemos. Então o Senhor nos confiou iniciarmos dessa forma. E agora a Bíblia ela vai nos dizer, pela segunda palavra, que o Senhor ele precisa cumprir algo que nos foi projetado e falado. Nós estamos falando justamente deste momento, após este momento a qual o Senhor se assentou na mesa com os seus discípulos, momento que o Senhor ele trouxe a revelação de que ele seria entregue, que ele seria morto. Momento agora que a Bíblia vai dizer que ele vai ser assunto ao céu, foi onde nós lemos. Jesus está dando as últimas instruções na terra. E as últimas instruções vocês precisam permanecer em Jerusalém. Vocês precisam ficar nesse lugar, porque eu vou subir para o Pai. Mas ele faz uma promessa. E a promessa é que ele não nos deixaria sós, ele não nos deixaria órfãos, mas ele rogaria ao Pai, ele pediria ao Pai para que lhe fosse enviado então o Espírito Santo. Esse que está aí do seu ladinho, que está aqui presente no meio de nós, que nos ajuda, que nos convence, que nos impulsiona. Só que a Bíblia vai dizer que enquanto Jesus ele está falando, ele começa a ser suspenso ao céu, ele começa a ser elevado. Imagine você, talvez você ficaria como esses homens, andando com Jesus, comendo com Jesus, vivenciando muitos milagres com Jesus. Aí agora o seu Jesus, aquele que lhe demonstrou amor, aquele que te curou, aquele que te perdoou, aquele que te libertou, aquele que preencheu em você todo o vazio que existia, você está vendo agora ele ser levado. Não tem cabo de aço, não tem efeitos como no filme. Ele está subindo, e de repente quem está embaixo está olhando Tiago, assustado, está olhando embasbacado para cima, tentando compreender aquilo que estava acontecendo. Porém, aí a Bíblia vai dizer que, pelo fato de permanecer muito tempo olhando para cima, alguns homens, e a Bíblia vai dizer que são 2 anjos, vai aparecer para aqueles homens e vai trazer a visão deles novamente para a terra. Vai olhar para eles e vai dizer assim: homens galileus, por que vocês estão aí ocupados, preocupados, estressados, olhando para cima? Não te preocupes, porque o mesmo Deus, o mesmo Jesus, que agora vocês verem subindo, daqui a pouco vocês verão ele vir da mesma forma que vocês estão vendo ele subir. Então essa promessa, ela ainda não aconteceu. Os anjos, eles anunciaram aquilo que há de acontecer na minha e na sua vida. Pedro, Tiago e João não vão ver Jesus voltar. Eles não terão a oportunidade de ver Jesus vir nessa terra
nas nuvens, assim como ele foi levado ao céu. Mas eu creio fielmente que nós que estamos nessa geração, estamos propensos a visualizar esse grande feito que vai abalar toda a terra. Esse grande feito que vai mudar a nossa vida. Imagina você neste momento, olhando ou estando aqui, e de repente ouvindo-se um barulho lá fora, porque a Bíblia vai dizer que todo olho vai ver. A Bíblia vai dizer que todo joelho vai se dobrar. Não vai ser um cenário, não vai ser um efeito que vai atingir só o São Benedito. Não vai ser algo que dará a visualização só em Minas Gerais. A Bíblia está dizendo que este momento, que é poderoso, que nos foi deixado como promessa, vai acontecer para que toda a terra ela veja. Toda a terra verá. Todo o povo o verá. Todo joelho se dobrará. Não vai alcançar só a Moriá aqui no São Benedito. Vai alcançar todas as faces da terra. Todos os cantos da terra vai ver o que esses homens de Galileu está presenciando agora subir. Só que o texto, ele não acaba aqui. Ele fica com uma promessa. E a promessa é: fiquem, respaldem, aguardem, porque eu não vos deixarei só. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou rogar ao Pai para que Ele vos envie o Espírito Santo. Por que Jesus ele pede para o pessoal ficar em Jerusalém? Porque eles ainda não estão preparados para poder sair sem ser revestidos. Eles não estão preparados para poder sair sem entender aquilo que Deus tem para a vida deles. E existe um fator segredo que eu preciso entregar para vocês nesta manhã, nos minutos que temos na oportunidade da palavra. Permanecer aonde Deus manda a gente permanecer traz para a nossa vida benefícios. Quando nós obedecemos, quando nós estamos no lugar que Deus quer que nós estejamos, nós vamos viver milagres sobrenaturais na nossa vida. É por isso que quando o Senhor ele mandar você ficar em algum lugar, quando Ele falar para você não sai de casa, quando Ele falar para você vai para a igreja, quando Ele falar para você não vai para essa festa, não vai para este bairro, não vai para este lugar, não vai para essa situação, para essa ocasião, obedeça a palavra do Senhor. Porque quando você consegue obedecer a diretriz daquilo que Ele fala com você, você vai viver coisas que são poderosas. E tem hora que a gente quer andar pela força do nosso entendimento. Eu vou, mas você não sabe se você volta. Eu vou, mas você não sabe se lá você terá o livramento. Existe uma palavra que normalmente algumas pessoas dizem, e eu também dizia, depois de um tempo eu comecei a consertar essa palavra. Porque eu dizia assim: nós iremos sair daqui da igreja, mas nós não iremos sair da presença do Senhor. Quem já ouviu falando isso? E o Senhor irá conosco, por onde quer que nós formos. Ele vai? Ele vai, irmãos. Ele não vai com a gente por qualquer lugar que a gente queira caminhar. Ele vai com a gente para os lugares que Ele mandou a gente ir e a gente está obedecendo e indo. Então nós precisamos compreender que estar no lugar que Deus quer que nós estejamos traz benefícios para a nossa vida. Aí agora o capítulo 1 vai passar. Eles estão em Jerusalém. Eles estão aguardando, mas eles estão tristes. Eles estão chateados porque Jesus foi embora. A esperança foi embora. A alegria foi embora. Agora eles ainda não têm o Espírito Santo, Diaconisa Kelly. Eles não sabem quando virá. Eles não sabem quando Ele se dará. Eles estão desesperados, mas eles estão obedecendo. E aqui tem um segredo. Quando você não entender as coisas que acontecem à sua volta, quando você não compreender o levante, quando você não compreender a afronta, quando você não compreender as decepções, os cenários que destabilizam você à sua volta, permaneça no lugar que Jesus mandou você estar. Mas eu estou triste, mas permaneça. Mas não está fluindo, mas permaneça. Mas eu ainda não recebi a vitória, mas permaneça. Porque se o Senhor mandou você permanecer, é porque alguma coisa Ele vai fazer enquanto você obedece aquilo que Ele mandou você fazer. Mas não está dando certo, eu vou tentar outro lugar. Eu vou tentar outra coisa. Eu vou tentar outra porta. Se Jesus não mandou você ir, não arrede o pé. Se Jesus não te deu um aval, não vai. Seja
Deus para tantas outras coisas, em insistir o que não é para insistir, em fazer o que não é para fazer. Aprenda hoje a inverter o polo. Seja teimoso para querer obedecer à risca tudo aquilo que Deus manda você fazer. Glória a Deus. Para poder permanecer naquilo que Ele manda você fazer. Aí agora, a promessa, ela está feita. Jesus já subiu, eles estão tristes, chateados, fadigados, estressados. Tem alguém aqui desse nível? Que está chateado, que está estressado, que está fadigado, que não entende, poxa, mas eu estou na posição e nada acontece, mas eu estou na posição e nada muda, mas eu estou na presença e eu não vejo nada acontecer, está tudo bloqueado, está tudo fechado, está tudo parado. Ai, Senhor, que desespero. Quem já viveu esse momento? Ai, meu Deus, faz alguma coisa, porque se o Senhor ficar quieto demais desse jeito, eu não vou dar conta, eu vou explodir. Move, sacode, faz alguma coisa. Mesmo estressado, nesse nível, continua no lugar que Jesus mandou você estar. Aí a gente chega no capítulo de número 2, que foi aonde nós lemos, e aqui eu tenho algumas verdades para poder entregar para a sua vida. Porque a Bíblia vai dizer, e todos nós conhecemos, para todo um contexto literal da palavra, o que foi o evento de Pentecostes. Só que aqui eu preciso explanar nessa manhã, porque após ministrar nós vamos pregar, após ministrar nós vamos louvar. E o louvor dessa manhã, pelo fato de ainda ter a ceia, será breve, mas ele precisa ser fervoroso. Glória a Deus. Ele precisa abalar as estruturas. Aleluia. Ele precisa te tremer por dentro. Ele precisa te provocar uma sede, irmão, de falar assim: nossa, mas já acabou? Acabou aqui, na hora que eu chegar lá dentro de casa, eu vou continuar nessa mesma E isso que provoca não é quem canta. Porque trazer a atmosfera do céu para a terra não é obrigação de quem está com o microfone na mão. Trazer a atmosfera do céu é a obrigação de toda a igreja, enquanto corpo que clama por uma promessa que pode ser estendida na nossa vida. Glória a Deus. A gente tem o costume de responsabilizar o outro, mas olha para quem está do seu lado e fala: é sua hoje. É sua hoje. Aí a Bíblia está dizendo no texto: e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, aqui não está falando da apropriação do fogo que foi derramado, mas de uma festa que acontecia em Jerusalém. Em alguns lugares por aqui também acontece-se uma vez por ano essa festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes, ela ficou conhecida pela efetivação do Espírito Santo. Quando a gente imagina Pentecostes, a gente imagina o quê? Fogo, reteté, línguas estranhas. Mas a festa já acontecia antes mesmo da manifestação do Espírito Santo. Antes mesmo do derramar do Espírito Santo, essa festa já existia. A festa dos Pentecostes. Ela era próxima, pertinho, logo após a Páscoa. Era uma forma de agradecimento a Deus por tudo que eles haviam vivido, pelo sacrifício que foi entregue e que tinha sido benéfico para o povo. Porque naquela época, nem todo mundo poderia estar dentro do templo. Naquela época, somente os homens poderiam adentrar para poder estar na posição de ouvir para ensinar. Mas o véu ele foi rasgado. E hoje nós temos a oportunidade de todos nos reunirmos enquanto família, homem, mulher, sobre aqueles que acreditam viver a presença de Deus na sua vida, porque o véu já foi rasgado. Mas aqui, cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Estavam todos na casa. A Bíblia vai dizer que aproximadamente 120 pessoas estavam reunidas em um só lugar, em um só propósito, em uma só fé. A Bíblia vai dizer que do lado de fora tem muita gente. Havia muitas pessoas. O templo era rodeado de coisas, de situações, de pessoas que entravam, saíam,
visão, estavam no mesmo propósito, quem sabe tristes, quem sabe chorando, como eu acabei de dizer, lamentando, quem sabe sofrendo, porque a demora tem essa altivez em nós, a demora desespera. Quando algo não acontece, a primeira coisa que muda em mim e você é o semblante. Quando a gente quer que algo seja mudado, transformado, e não muda, a primeira coisa que muda em nós é o semblante. O rosto fica caído, o coração está aflito, o rosto fica triste. Quem olha para você identifica, está triste, porque a aflição não está normal. Mas aí, estando reunidos, de repente, a Bíblia vai dizer, de repente. E o que significa essa palavra, de repente? Do nada. Do nada, algo pode acontecer. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã. Eu não sei qual é o de repente que Deus ele precisa fazer na sua vida. Mas enquanto você se coloca no lugar que Ele te mandou, mesmo triste, mesmo chateado, mesmo fadigado, enquanto você acha que entrou aqui para um culto normal de ceia, como todos os meses, de repente, mas hoje é domingo, mas de repente de Deus, não tem hora, não tem calendário, não tem kairos no relógio que vai atrapalhar o de repente de Deus na vida daquele que Ele quer abençoar. Enquanto você está aqui no domingo pela manhã, o juiz não está trabalhando, o advogado não está trabalhando, o seu patrão não está trabalhando, mas ele pode ir lá, pode assinar aquele papel, pode liberar a sentença, pode dar a carta, pode fazer aquilo que você acha que só pode acontecer no dia de amanhã. De repente, o de repente de Deus pode acontecer na sua vida nesse culto. Mas eu estou triste, mas está na posição. De repente, Ele vai mudar o seu cenário. É hoje, não é amanhã. De repente, veio um som como um vento impetuoso. Eu acho impressionante, porque o Espírito Santo, Ele poderia vir no silêncio. Ele não precisa de barulho. Ele poderia vir em silêncio para poder batizar todo aquele povo. Só que existem algumas reações dentro da verdade desse texto que precisa te motivar a adorar o Senhor hoje. Que precisa te motivar a compreender aquilo que Deus, Ele pode e Ele vai fazer através da sua vida. Lembra que eu falei que o povo está até na posição, eles estão na casa, mas está todo mundo quieto. É como se o coração estivesse em silêncio. E eu sempre ensino para vocês, se vocês estão tendo uma reação Jordânia e não está dando certo, muda ela. Se você está calada demais, começa a falar. Se você está falando demais, começa a calar. Se você está orando menos, começa a orar mais. Se você está buscando pouco, então comece a buscar muito. Comece a inverter aquilo que Deus ele tem para fazer na minha e na sua vida. Porque tem hora que a gente quer mudança, mas a gente não muda. Tem hora que a gente quer novo, mas a gente não se torna novo. Tem hora que a gente quer que Deus faça algo grande, mas a gente só entrega coisas pequenas. Um louvor pequeno, uma oração pequena, uma entrega pequena, uma disposição pequena. Não tem como viver o grande fazendo o pouco. Quer viver muito? Faça muito. Adore muito. Grite muito. Entregue muito. Se alegre muito. Faça diferente. O coração desse povo está quieto, Kátia. Está em silêncio. Se já tem silêncio, Deus vai entrar com silêncio? Ele precisa de diferente. É uma promessa. É algo novo. É algo grande. O Espírito Santo não é um pedaço de pau. O Espírito Santo não é uma pessoa que não se movimenta, que não tem sentimento. Muito pelo contrário. Ele tem sentimento. Ele tem ciúmes de você. Ele ama você. Ele não quer dividir você com essa tristeza. Ele não quer dividir você com essa depressão.
Jesus ainda não subiu. Você só vai lá depois que ele cumprir o que ele precisa cumprir. Aí imagina comigo. Vem daí pra cá, Maria, devagarzinho. Você é Jesus hoje. Jesus está vindo. Devagarzinho. Segura aí. Sobe do lado aí, Emílio. Pula. Aproveita que você tem as pernas grandes. Isso. Glória. Tá do lado de cá. O Espírito Santo falando: eu quero descer. Não. Eu quero descer. Calma. Porque ele ainda não terminou de chegar. Calma. Mas ele está com pressa. Eu quero descer. Mas eu quero descer. Mas Jesus ainda está vindo. Aí quando Jesus chega, cumpriu a parte, agora entrega a mão para ele. Só entrega. Só toca na mão dele. Pronto, cumpriu. Jesus agora está na glória, junto com Deus. Estão os dois lá. Mas é para os dois ficar lá? É para um descer, porque o povo está precisando. O povo está triste. O povo está aflito. O povo precisa de socorro. Só que Jesus já chegou, já cumpriu a parte dele. Já morreu, já verteu sangue. Já abriu o céu, já rasgou o véu. Já se entregou. Já fez o que era a parte dele. Só que ele fez uma promessa para quem ficou assentado embaixo. Eu vou rogar ao Pai, porque vocês não podem ficar sozinhos. Eu vou pedir para o Espírito Santo vir. O Espírito Santo está doidão, irmãos. Ele quer descer logo. Mas só que ele precisava esperar o quê, pastor? O tempo certo. A promessa. Só que aí quando Jesus ele cumpre o que precisa ser cumprido, o Espírito Santo está lá só esperando a parte dele. Ele já está afoito. O povo está em silêncio. Ele vai chegar de fininho. Desce de fininho ali. Ai. Vai levando. Calma, eu estou chegando. Vai, devagarzinho. Ai, me dá um pouco de água, eu estou quase lá. O Espírito Santo faz isso, irmãos. Não. Vai mais devagarzinho, mas vai indo. Vai indo até ali a pilastra. Ó, o Espírito Santo vai assim para quem já está assim quieto, igual vocês estão. O Espírito Santo vai devagarzinho. Me dá um copo de água, porque eu estou quase. Ele vai devagar, sendo que vocês já estão devagar? Não. Precisa ter uma reação. Glória a Deus. Precisa. Tem a mão na cintura depois. O Espírito Santo foi assim, irmãos? Não, pode ir para lá. Obrigado depois. Não. Porque não tem choque. Se o povo já está em silêncio e eu mando alguém em silêncio, ele entraria, faria, porque lógico, ele tem a sua ação e o seu poder não é tirado, mas ninguém veria. E o que Deus quer fazer na sua vida para esse mês de outubro é algo sobrenatural. Glória a Deus. É algo que alguém vai olhar e falar: nó, que estrondo. Glória a Deus. Nada que fica na Bíblia vem à toa. E de repente, quando eles achavam que ia ser um culto normal, um dia normal, uma ceia normal, de repente eles ouviram um som. O som do céu hoje quer abalar o silêncio que está corroendo a sua alma. O som do céu hoje quer balançar o silêncio disso que você acha que não vai mais acontecer na sua vida. Glória a Deus. Não é o som do playback, não é o som do microfone, não é o som da palma, é o som do céu que quer movimentar o sobrenatural de Deus na sua vida hoje. Aleluia. E de repente veio um som impetuoso e invadiu toda a casa. Ele poderia ter vindo em silêncio, Marcos, mas ele veio como um som impetuoso. Ele veio como um som forte. Ele pode ser a brisa,
forte, porque ele precisa movimentar quem está parado. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. O som que desceu em Pentecostes não é a brisa que alivia o suor do corpo. O som que desceu naquele dia não é a brisa que sopra e alivia aquele ardor no corpo quando está muito quente. Quem aqui já teve essa experiência? Está quentão, ligou o ventilador, o que a gente faz? Está na rua, está muito quente. Aí passou aquele ventinho que você não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, mas ele passou e aliviou o seu calor. Não é assim? Ele poderia vir como uma brisa suave, mas a Bíblia está dizendo que ele veio como um som impetuoso para quebrar o silêncio. Imagina o som. Olha o som daquilo que Deus quer fazer na sua vida hoje. Feche seus olhos por um minuto e fala assim: Senhor, sopra na minha vida mesmo. Ele quer arrancar o silêncio da sua alma hoje. Isso que te aflige, Ele quer tirar da sua vida hoje. Glória a Deus. Som. E ele veio como um som impetuoso. O que é um vento impetuoso? Um tsunami. É um vento impetuoso? Ele provoca vento? Vocês acham que é muito? Como é que é o nome daquele troço aqui? Furacão. Aquilo ali é um vento, não é? Não é provocado por um vento? Quando o vento da terra, do furacão, ele passa, ele tira casas do lugar. Ele tira carro do lugar. Eu quero que você entenda o que Deus ele fez nesse dia e o que Ele quer fazer na minha e na sua vida hoje. O furacão, ele tira casas do lugar, carros do lugar, porque ele é um vento forte. Alguém vai dizer, e pode estar errado, porque na verdade eu acho que é até mais, mas vamos pela base, que um furacão ele atinge 800 quilômetros por hora. Só que nunca que eu posso comparar algo que acontece na terra com algo poderoso que vem do céu, porque é 1000 vezes mais. Aleluia. Se 800 quilômetros por hora eu acho muito, e é muito, para um contexto terreno que tira telhado do lugar, que tira paredes do lugar, Ele quer vir hoje para poder soprar na sua vida esse vento impetuoso, para tirar essas paredes que te limitam, para mover do seu coração, da sua mente, esses pensamentos, esses sentimentos que está te bloqueando, que está te paralisando neste lugar. Ele quer soprar para onde? Porque Ele quer colocar coisa nova. Aleluia. Experiências novas, alegria nova, gozo novo, coisas novas. Só que para isso Ele vai vir soprando, tirando tudo aquilo que já existe. Depois que o vento sopra, tem escombros, mas depois dos escombros, tem como reconstruir algo novo. Glória a Deus, Senhor. Deus quer tirar de dentro do seu coração esses escombros que estão aí soprados pelo vento da vida, pelas decepções da vida, pelas frustrações da vida, pelas traições da vida. Deus ele quer tirar tudo isso do lugar, porque Ele precisa construir sentimentos novos. Ele precisa construir coisas novas. E não dá para construir em cima do velho, porque senão não fica consolidado. E veio sobre ele, de repente, um vento impetuoso e tirou do lugar tudo aquilo que limitava a visão deles. Deus quer tirar hoje da sua vida tudo aquilo que limita a sua visão. Aí a Bíblia ela vai dizer para a gente caminhar para o final. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo. Então a primeira coisa que Deus ele vem para poder fazer é tirar do nosso meio tudo aquilo que não provém dele.
paradigmas não sair de você, enquanto essa crença limitante que você colocou na sua vida não sair de você, não tem como ele vir para poder te encher de algo novo. Eles ainda não conhecem o Espírito Santo. Eles têm a palavra e a promessa. Só que agora o som veio para assustar. Quem é que tem medo de trovão? Está ventando, vai batendo aquelas coisas, todo mundo fica com medo. Quando começa a telha, começa a sair do lugar, a gente começa a temer. Nossa, que vento forte! É isso que Deus ele quer tirar da minha da sua vida. Ele quer soprar tão forte para mandar para longe tudo isso que limita o seu pensamento. Toda essa falta de fé, toda essa dúvida, ele está soprando hoje para que suma para longe. Porque agora ele vai te encher de algo novo. Glória a Deus. Aí a Bíblia está dizendo que ele vai começar a distribuir. Imagina o vento do Senhor soprando sobre a minha sua vida. Te lembrando que o vento não é a brisa que passa, mas é o vento. É o vento. Aquele vento forte. Aquele vento que sopra. Imagina o vento passando. Porque tem hora que a gente pensa que o vento é só como tocou aqui. Só assim, sopra lá, Maria. Eu tô com a voz. Sopra no microfone aí. Põe alto. Para poder parecer alto. Tem hora que a gente pensa que o vento é só. Meu amor, o altar todo. Hã? A gente pensa isso, que o vento é só ele contínuo. Só que enquanto o vento estava acontecendo, a Bíblia está dizendo que era repartida línguas como que de fogo. Então não era um vento contínuo, igual o pastor está soprando ali. Um vento contínuo que vai. Não, era. Porque ele ia passando e distribuindo. Glória a Deus. Então ele parava aqui, parava ali, 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 Glória a parava ali, parava Glória a ali. Deus. Glória a Deus. E ele ia distribuindo. O Espírito Santo ele não mudou. Ele continua poderoso hoje aqui. Ele não está mais fraco. Ele não está mais lento. Ele tem o mesmo poder, a mesma velocidade, a mesma pressa. Sabe por que ele desce com pressa? Imagina o Espírito Santo vindo do céu para a terra, irmão. Olhando para essa casa hoje, doido para descer. Deixa eu descer, deixa eu descer. Quem aqui já viu um menino insistente? Misericórdia. Dá até raiva, não é? Na escola a gente vê isso muito. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Me dá, mãe. Ô mãe, vai ser agora. Ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe. Dá, tio. Tá chegando. E quando a gente sai? Acabou de entrar no carro, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Acabou de sair, faltou uma hora. Tá chegando, tá chegando. Ele tá com pressa. É o Espírito Santo querendo agir na minha, na sua vida. Aleluia. Eu posso ir, Deus. Eu posso ir, Deus. Eu posso ir, Deus. Imagina Deus, espera, 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 espera. Jesus está vindo ainda, espera. Os portões ainda estão sendo levantados. Espera, espera, daqui a pouco ele vai. Imagina a pressa. Imagina a pressa do Espírito Santo para chegar na terra e quebrar o silêncio daquele povo. Glória a Deus. Aleluia. Imagina a pressa, irmão. Deve vir de lá para cá, para entrar em um lugar e quebrar o silêncio, porque o som foi impetuoso. Graças a Deus. Glória a Deus. Foi forte. Era para quebrar paradigmas. Era para tirar coisas do lugar. Imagina ele vindo correndo. Só que não dá para bater correndo. Quando chegou em cima da casa, ele precisou parar. Imagina a freada. Quem é que já freou bruscamente? Qual que é o impacto? Quem está no cinto vai na frente e volta. Porque tem um impacto. Imagina o impacto dele descendo para casa naquele dia. Dele descendo naquele lugar. Imagina a pressa.
que Ele está para poder transformar a sua vida nesse dia de hoje. Imagina a velocidade. Veio a 500? Eu acredito que não. A 800 por hora? Eu acredito que não. Só que quando Ele chegou, o barulho foi enorme. Pá! Porque alguém vai ter que ver o barulho que Deus vai fazer dentro da sua casa. A mudança que Deus vai fazer na sua vida. O que Ele vai transformar na vida do seu marido, na vida do filho, na vida daquele que tu passa, mãe. Eu não sei, mas alguém vai ver o que Ele vai fazer na sua história. Aí quando Ele chegou, Ele tem pressa. Porque Ele quer encher, Ele quer encher, Ele quer encher, Ele quer encher, Ele quer te encher. Ele não quer que você chegue aqui e fique aí sentadinho, caladinho, bonitinho, triste igual o povo estava. Pode estar, mas Ele veio para te encher. Hoje você vai sair daqui cheio. Ele começou a passar e a distribuir línguas repartidas como que de fogo. Glória a Deus. Fogo queima. Aleluia. O fogo queima. A Bíblia não está dizendo só que Ele começou a distribuir línguas. Não, e Ele começou a distribuir línguas como que de fogo. Glória a Deus. A primeira coisa que o Espírito Santo quer fazer na sua vida é romper o seu silêncio de dor. Ele quer que você pare de falar como você falava, para começar a profetizar como Ele tem colocado nos seus lábios. O povo agora só tem murmuração, só tem reclamação, só tem questionamento. Cadê a promessa? Cadê a promessa? Cadê a promessa? Mas aí agora o Espírito Santo está ali, Ele está repartindo línguas como de fogo. Aí daqui a pouco um começa a falar em línguas, daqui a pouco o outro começa a falar em línguas, aí daqui a pouco o outro começa a falar em línguas, porque Deus Ele tem prazer em fazer isso na nossa vida, ainda no dia de hoje. Aí daqui a pouco você começa, Anaia, sube, canta, lá, quem está do seu lado não está entendendo, mas a língua já ficou diferente, o falar já ficou diferente, algo já mudou no ambiente e Ele vai enchendo um por um. Aleluia. E todos foram cheios. Glória a Deus, Senhor. Olha para quem está do seu lado e fala: não aceito você ficar vazio. Amém, Senhor. Olha para outra pessoa e fala: não aceito você ficar vazio. Glória a Deus. E todos foram cheios. Graças a Deus. Ainda estavam tristes, mas agora estão cheios. Eu quero um casamento transformado. Dá para ficar pela metade? Não, eu vou encher esse casamento. Ele vai ficar cheio. Eu quero ser usado ministerialmente, é mesmo? Dá para ser usado pela metade? Não, então eu vou buscar para ser cheio. Glória a Deus. Eu quero que Deus me levante nessa terra. É para Ele te levantar pela metade? Não, então Ele vai te buscar, Ele vai te encher para que você permaneça cheio. Glória a Deus. Ele quer te encher. Ele quer te encher. Ele quer te encher. Ele quer te encher hoje. Ele quer te encher hoje. Ele está falando mais adoração, enche mais poder, enche mais. Se tem glória, manda mais glória. Se tem aleluia, mais aleluia. Se tem língua estranha, fala língua estranha. Seja canal na vida de quem está do seu lado. Seja canal na vida de quem está do seu lado. Não aceite sair daqui vazio. Não aceite sair daqui da mesma forma que você entrou. Saia daqui. Aleluia. O poder do Espírito Santo. Glória a Deus. E todos foram cheios. Ele quer te encher na totalidade hoje. Glória a Deus. Chega de gole. Chega de gole. Eu sou uma pessoa que ao pregar, eu tenho muita dificuldade de beber água. Porque a água, ela provoca no meu organismo a vontade de ficar no refluxo, rotando toda hora. Eu tenho dificuldade. Então se eu beber todo este copo, eu fico completamente cheia. A ponto de me tirar o apetite de comer daqui a pouco. Porque a água me deixou cheia. Mas se eu tomo só um gole, não altera nada no meu intestino. Não me dá vontade de ficar rotando. Porque eu não fui cheia. Eu só tomei um gole.
gente tem que parar de se conformar em chegar diante da presença do Senhor só para aliviar a garganta e tomar só um pouquinho hoje, Deus, tá bom. Só um louvor hoje, tá bom. Vou no culto só no domingo. Tá bom. Daqui a pouco eu tomo um copo. Aí eu li a Bíblia hoje na igreja. Não precisa ler hoje mais não. Tá bom. A pastora já orou. Tá bom. Para de viver de goles na presença do Senhor. Para de viver de gotinhas. Porque o Espírito Santo não foi levado ainda de volta para a glória. Ele ainda está no nosso meio. Ele ainda tem pressa de agir. Ele ainda tem pressa de te encher. Ele ainda tem pressa de te transformar. Ele ainda tem pressa de te usar, de te moldar, de te batizar, de te levantar, de te restaurar, de te usar. Ele ainda tem pressa. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Só que é nós que nos condicionamos a viver de goles. Olha para quem está do seu lado com amor, carinho e respeito e diga para essa pessoa: se enche logo. Se enche logo. Aleluia. Se entrega logo. Vai de cabeça. Aleluia. Quem aqui sabe nadar, irmão? Nadar, está falando de braçada. Não é igual eu, machado sem cabo, que se for fica. É nadar. Quem não sabe nadar, entra na piscina pelas beiradas, segurando, porque tem medo de quê? Afogar. Mas quem sabe nadar, pouco você verá, entrando na água pelas beiradas, ela já cai de cabeça. Aleluia. Ela já tem fôlego para ir de frente. Vai ao fundo e levanta de novo. Vai quem não sabe nadar fazer isso. Bebe água até pelo ouvido. Mas quem sabe nadar, quem já experimentou estar submerso na água, não tem medo disso. Ele sabe prender a respiração até que ele esteja novamente na margem para respirar suavemente, novamente. E é isso que Deus ele quer para mim e para você hoje. Glória a Deus, Senhor. Tem hora que a gente está entrando demais pelas beiradas. Deixa eu segurar aqui. Eu mesmo não entro em água de jeito nenhum. Dá mais que tiver fria. Aí que eu não entro mesmo. Pelas beiradas. Aí vai sentindo a dor da água fria. Vai sentindo o sofrer daquilo que é novo. Ai, eu entro na água assim. Nossa, é uma luta. Nossa, eu estou para batizar a irmã, a Carol, misericórdia. Acho que foi meia hora só para entrar na água. Só sofrer antes de entrar. Mas quem já teve a experiência sabe que é um impacto. Pulou, daqui a pouco o corpo já está. É o que Deus quer para você. Quantos de nós aqui já não experimentamos o movimentar de Deus? Mas hoje estamos no comodismo, querendo descer pelas beiradas, querendo viver de goles diante da presença do Senhor, quando Deus, Ele quer nos encher. Ele não quer que você sinta a experiência de ter só nos pés a água fresca. Não é só no joelho a água fresca. Não é só na cintura a água fresca. Ele quer que você se refresque nele. Glória a Deus. Que você seja refrigerado nele. Você já parou para pensar da onde que vem o sentido dessa palavra? Deus tem refrigério na sua alma. O que é refrigério? Não. É um momento de calmaria. Ele tem refrigério para a sua alma. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer: e todos foram cheios, e foi visto por eles línguas repartidas como que de fogo, e todos ficaram cheios do Espírito
cada um na sua língua. A promessa foi essa: fica, porque quando o Espírito Santo vir, ele virá para trazer para vocês poder. Você sabe o que é poder, irmão? Poder. Sabe o que é poder, Flávio? Sabe o que é poder, Rafael? Marcos. Sabe, Marcos? Sabe, Paulo? Reinaldo? Pastor? Poder. Tiago? Kelly? Emílio? Pastor? Divino. Poder. Autoridade. Algo que tem a condição de mudar cenários. Poder, no grego, significa dínimos. Depois tu pesquisa isso lá. E dínimos, traduzido para o português, significa dinamite. E qual é a função da dinamite? Qual é a função da dinamite? É provocar o quê? Explosões. Na alvenaria, usa-se dinamite para quê? Destruir bases. Olha o que Deus está falando. Fica na presença, porque eu vou trazer para a sua vida poder. Eu te colocarei como uma dinamite nessa terra. E você vai explodir na ignorância, para o que não presta, no pecado, para fazer o que você quer. Não! Você será uma dinamite da minha mão para destruir bases do inferno. Glória a Deus, Senhor. Você terá poder, autoridade, terá a força de dinamite, de fogo, que ao falar, ao verem, ao se posicionar, cadeias precisam cair aí por terra. Quando você atingir o nível de poder que o Espírito Santo quer trazer para a sua vida, o inferno não permanece atormentando, tirando a sua paz, provocando situações dentro da sua casa. Porque quando ele se levantar, você já se posiciona, já explode a base, porque mostra lá para o inferno, para os seus adébitos, para a potestade, para o inferno inteiro e todos os seus demônios, que você não é alguém leigo, mas alguém que carrega autoridade diante da presença do Senhor. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e fala: tu é fogo, hein? É fogo, hein? Fala. Talvez você não entendeu. Olha para quem está do seu lado e fala: tu é fogo, hein? É fogo, hein? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tu é fogo, irmão. Deus colocou na sua vida uma autoridade muito grande que talvez você não está usando. E é por isso que talvez está padecendo. E é por isso que talvez está vivendo da forma a qual está vivendo, sem compreender os levantes da sua vida. Olha o poder da palavra. Ele está dizendo que você será alguém que se levantará para destruir as bases que estão tentando ser fortificadas à sua volta. Ele não está falando que não vai existir base. Muito pelo contrário. Ele está falando: vai ter levante. O inimigo vai se levantar, vai tentar parar o seu ministério. Ele vai tentar acabar com o seu sonho, vai tentar acabar com a sua casa, ele vai tentar acabar com o seu relacionamento, ele vai tentar fechar essa porta, ele vai tentar minar os seus projetos. Mas quando ele se levantar para fortificar-se à sua volta, explode todo mundo. Usa a autoridade. Manda esses demônios tudo para o inferno novamente, porque lá é o lugar deles. Glória a Deus. Estabelece que a sua casa é lugar de oração. Aleluia. Estabelece que a sua casa é lugar de Em adoração. nome de Jesus. Aleluia. Estabelece que na sua casa é uma casa santa, uma casa que glorifica a Deus, uma casa que bendiz a Deus, uma casa que lá não é os demônios que reinam, é o Espírito Santo que governa. Glória a Deus. Uma casa que não é feita o que a carne quer, mas o que é necessário para fortificar o Espírito. E todos foram cheios. Graças a Deus. E todos foram cheios. Aleluia. E todos foram cheios Aleluia. e
cada um tinha línguas como que de fogo. Todos foram cheios, e cada um tinha línguas como que de fogo. Eu vou dizer de novo, todos foram cheios, e cada um tinha língua como repartidas como de fogo. O som ele continua aqui. O som ele continua aqui. O Espírito Santo continua aqui. Ele está aqui de um lado para o outro. Aleluia. Glória a Deus. Quem que ele vai encher? Quem que ele vai encher nessa manhã? Glória a Deus. Quem que ele vai encher nessa manhã? Quem que ele vai batizar nessa manhã? Quem tem novas línguas para apresentar nessa manhã? Quem tem um novo louvor para apresentar nessa manhã? Quem tem um novo glória para apresentar nessa manhã? Quem tem uma nova postura para apresentar nessa manhã? Ele ainda está aqui. Graças a Deus. Para movimentar, para curar, para transformar, para libertar, para mudar, para te tirar desse chão. Glória a Deus. Cadê a tristeza? 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 Ela já pegou as malas, ela já correu, ela já foi embora. Porque eu entendi que na minha vida tem autoridade. Eu entendi que na minha vida tem poder. Eu entendi que na minha vida tem o Senhor. Eu entendi que na minha vida tem o Espírito Santo. Eu entendi que eu posso viver algo novo. Aleluia. Eu entendi que esse problema não me para. É eu que vou mostrar para esse problema quem sou eu diante dele. O problema é que a gente chega diante do problema e fala: Deus, o problema é grande. Deus está dizendo: eu já te dei poder. Destrói ele. Alguém está olhando, Golias é grande, ó Davi, eu tenho poder. Peraí, uma pedra será uma pedra, não. Uma pedra. Hoje a gente age de outra forma. Hoje é revólver, hoje é faca, hoje é isso, hoje é aquilo. Ó Davi, uma pedra. Eu tenho poder. O poder não está em mim. O poder vem dele. Aleluia. Eu não preciso de coisas grandes, eu preciso do pequeno. Uma pedra, me dá aí. Uma Deus. pedra. Uma pedra, uma pedra. Imagina, irmão. Imagina Davi descendo no ribeiro. A Bíblia vai dizer que ele cata de lá 5 pedrinhas. Olha a fé do camarada. Ele sabe que só precisa de uma, porque o poder não está nele, o poder vem de Deus. Mas ele desce e cata 5. Ele escolhe. Ele está dizendo: essa aqui é redondinha, essa aqui é ponta-aguda, essa aqui é retangular. Eu vou usar essa aqui. Começa a olhar para a sua vida e começa a identificar o que pode ser usado na mão do Senhor. Ele já te deu poder. O que você tem boca? Então usa essa boca como poder e autoridade hoje. O que você tem? Você tem pé? Então chega dentro daquela casa, ó, começa a marchar. Começa a marchar. Diferente de você, que você tem poder lá dentro. Você tem quê? Você tem glória? Então chega lá, começa nos 4 cantos. Glória, 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 glória. Pastor, vai no glória. Vai no glória. Porque quando você começa no glória, vai com o que você tem. E ó, Davi pegou a funda, rodou. Irmão, quem que já brincou de bulldog? Quem já brincou de bulldog? Eu matava altos passarinhos. Ó, era boa de mira. Ó, Davi, eu vou mirar. Alguém está olhando. Olha os irmãos de Davi. Pretencioso. Quem que você é? Porque o Satanás vai se levantar assim do seu lado. Quem você é? Eu sou alguém que Deus deu poder. Aleluia. Glória a Deus. Olha para quem está com sua cara, com aquela cara de deboche. Sabe aquela cara que quando você quer fazer? Faz só agora. Na sua casa você pode com esses deboches. Olha para essa pessoa tipo assim. Você não sabe o que você está falando, irmão. Olha para ele e fala assim: não, eu sou alguém que Deus deu poder. Aleluia. Não é poder para você fazer o que você quer, o que você acha que é certo, não. Não é poder para você achar no seu achismo. Não é poder para você ficar aí com essa ignorância. Não, é poder para ser diferente. É poder para falar diferente. É poder para agir diferente. É poder para se posicionar diferente. É para ser alguém diferente. É esse tipo de poder. E ele está lá rodando. Rodando. Daqui a pouco soltou uma pedra. Só que a pedra
tinha poder, autoridade e direção. Graças a Deus. Foi na testa de Golias. E o gigante caiu. Posiciona com o que você tem hoje. E esse gigante à sua volta vai cair. Em nome de Jesus. Posicione com o que você tem hoje. E esse gigante à sua volta vai cair. Eu vou dizer de novo. Posicione-se com o que você tem hoje. E esse gigante à sua volta vai cair. Toma posse dessa palavra. Quero te convidar a se colocar de pé. Vamos já entrar no louvor. Aleluia. Só encerrar. Lá embaixo. Concluir.